O presidente Jair Bolsonaro está no caminho certo para a reeleição. E nesse vídeo eu explico por quê, então vem comigo. Hoje eu publiquei um texto no Yahoo falando sobre essa última pesquisa divulgada da BTG. E o que a gente percebe com isso? Eu vou abrir um parênteses aqui falando do Maquiavel, porque ele dizia que o ambiente social e político é imprevisível. E o governante deve saber agir e construir bons acordos, é um desses precedentes para poder governar. E de acordo com Maquiavel, o governante deve ter a inteligência para dominar o acaso. O presidente Jair Bolsonaro não tem essa inteligência da qual Maquiavel fala, mas o acaso parece sorrir para ele o tempo todo. Foi assim durante os 27 anos de mandato parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro foi se elegendo, se reelegendo, sem nunca ter presidido uma comissão da Câmara, sem não ter efetivamente proposto um projeto saliente para a sociedade, e assim ele foi durante seus 27 anos. Em 2018, tirando todos os poréns, eu não gosto nunca de falar que a facada foi o fator determinante, porque essa história ela é mais complexa do que isso, mas o presidente Jair Bolsonaro teve muitos acasos a seu favor durante a campanha de 2018, e agora em 2022 a gente vê isso se repetindo. Por quê? Porque a janela partidária deu para o presidente Jair Bolsonaro o PL, o maior partido do país hoje. O Centrão, que é da sua base, e o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que não faria acordos com a velha política e agora ele se abraça ao Centrão, o Centrão está do lado dele. Saiu de 116 parlamentares para 174, se transformando numa potência na política brasileira. De outro lado, o ex-presidente Lula não consegue se organizar. Eles trocaram o marqueteiro de campanha, o ex-presidente não consegue fazer as coligações, ele tentou suplantar a terceira via, tentou fazer acordos com o Kassab, mas isso não está verdadeiramente se efetivando. Então, esses acasos vão suplantando o Lula e beneficiando o presidente Jair Bolsonaro. A vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro caiu 5 pontos, mesmo com o presidente Jair Bolsonaro sendo vidraça. Ele é o presidente, ele tem a mídia negativa a favor de quem está no Palácio do Planalto, né, com toda a cobertura sobre economia no momento pós-pandemia, e mesmo assim ele segue avançando. Uma das explicações para isso é que o presidente Bolsonaro tem olhado muito atentamente para aquela base mais arraigada dele, aquela base que gosta do discurso autoritário, raivoso, subjetivo, que não tem no mesmo compartilhamento de fatos a sua base para prosseguir. Então são narrações muito subjetivas, e o Bolsonaro tem falado para esses 30% que são bolsonaristas efetivamente. Como? Quando ele promove esses ataques ao STF, quando ele dá o indulto ao deputado Daniel Silveira, afrontando o STF, afrontando agora, hoje a gente viu segunda-feira, o Barroso. Então essas agressões, é o que eu sempre falo, sempre Bolsonaro, guerra é paz. E ele se mantém vivendo nesse pântano de ataques às instituições. Vale lembrar também que ele segue crescendo, mesmo depois de uma pandemia com mais de 600 mil mortos, troca de ministros, uma campanha contra a vacina num momento delicado como foi esse, se abraçando ao Centrão, coisa que ele disse que nunca faria. Desidratou o ex-ministro Sérgio Moro, e ele segue com o mesmo discurso que ele sempre teve, agarrado ao passado, né? O Bauman já falava isso. A gente vai reconstruir a nossa sociedade com valores baseados no passado, como, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, e não com a visão de um futuro. E a gente viu isso também nas eleições da França. Ok, o Macron ganhou, mas a extrema-direita saiu muito fortalecida. E é isso que a gente vai ver aqui no Brasil. Por mais que Jair Bolsonaro não ocupe a cadeira presidencial, a direita e a extrema-direita no Brasil saem fortalecidas, porque a gente está construindo o nosso futuro justamente olhando para esses valores do passado. Foi assim que Bolsonaro se elegeu em 2018 e é desse jeito que ele mira 2022. E é como eu falei ali no Yahoo, aparentemente o acaso sorri para Bolsonaro. E tudo conspira para que ele siga numa ascendência, a menos que a oposição, seja ela quem for, consiga se organizar. E eu nem falo de terceira via, porque para mim hoje a terceira via é uma falácia. Como diz Maquiavel, a política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse.